Quando surge Alviverde Imponente, galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários é muito importante para o crescimento do canal. E não esqueçam de ativar o sininho para você receber notificações de uma live, de um vídeo novo, é muito importante para o crescimento do canal. Essa semana falarei só de Libertadores. Ai, meu coração. Já já eu volto. Roda a vinheta, DJ. E o Bruno Henrique, né, acho que os dois jogadores que estão para entrar aí para a decisão. Se não é esse Palmeiras, seria um golpe muito bem dado. Não é? Porque alguém duvida? Porque assim, o que seria diferente? Não sai Scarpa e entra um elemento que pode mudar tudo, que é, pode ser um terceiro. Quem é esse cara? Não. Mas ele teria trabalhado todo esse tempo sem para colocar a cerejinha no bolo da final. Pode acontecer? Pode acontecer, mas eu não acho que aconteceu, né? Mas já aconteceu, né? Já aconteceu com o Atlético, acho que já aconteceu com o São Paulo. Na hora que contra o São Paulo ele tira um Scarpa que vinha jogando do time. E aí depois, inclusive, demorou a voltar. Até foi meio discutível isso, meio questionável. Então pode acontecer. Mas é muito difícil dessa vez. Eu acho difícil porque... Primeiro porque se você for pegar a sequência de vitórias ali, e eu tô com o Calçado, eu acho que se houver uma possibilidade de saída de alguém desse time para uma surpresa, a entrada de um terceiro zagueiro ou de um volante, esse cara seria o Scarpa. E o Scarpa está, de fato, jogando bem. Não estou falando do jogo de hoje, acho que o jogo de hoje é um jogo atípico. E acho que essa discussão toda do poupar ou não poupar acaba evitando que se discuta outras coisas. Porque eu acho que no jogo contra o São Paulo, por exemplo, mesmo com aquela escalação, o Palmeiras poderia ter jogado melhor. Então eu acho que a gente pode sim discutir o futebol do Palmeiras em vários momentos dessa temporada. A gente pode discutir a escolha dos reservas. Eu falei isso contra o São Paulo. Eu não entendo, por exemplo, o Wesley começar num banco de reservas. O Wesley deveria ser uma opção à frente de alguns jogadores ali que foram titulares, como o Breno Lopes, por exemplo, né, para citar um. O próprio Luiz Adriano, que vive uma fase terrível. Quer dizer, ele jogar e o Wesley não jogar, você pode discutir também. São jogadores de posições diferentes, mas o William poderia jogar na do Luiz Adriano. Então, eu acho que tinha muita coisa para se discutir e para se questionar e até para se criticar o Abel. Mas, para mim, entre essas coisas não estava o poupar ou não poupar. Por tudo que a gente já falou aqui. Mas só se fala disso. Essa é a única discussão. Eu só acho que a gente, né, falei isso, quando a gente teve a definição dos dois finalistas, parecia que o Flamengo já tinha ganhado a final da Libertadores. Depois a coisa virou, né? Aí a coisa virou. Aí o Flamengo começou a jogar mal, não conseguiu vencer, o Palmeiras ganhou 6 jogos seguidos, parecia que o Palmeiras estava muito melhor para a final da Libertadores. Agora a coisa se inverte novamente. E como eu tenho falado desde aquele momento, para mim, tudo isso muda muito pouco. Eu tenho uma visão de que acho o Flamengo com jogadores mais decisivos e, portanto, um pouco favorito, mas um pouco favorito nessa final. Mas não consigo olhar para tudo o que se passa e para o que os times jogam ou não jogam em partidas que a gente já sabe não são partidas mais valendo um título. Eu não consigo olhar para esses jogos e dizer que esses jogos aqui que a gente está vendo vão determinar o que vai acontecer no dia 27. O dia 27 é um jogo único, é um jogo cuja motivação de todos os 22 jogadores escalados vai estar no auge, no máximo possível e imaginável, independentemente, né, do quanto eles estão empolgados ou não estão empolgados, quanto estão jogando bem, não estão jogando bem. Então a questão, inclusive da comunhão com a torcida, eu acho que assim, esses caras, eles entram todos sabendo que esse jogo é o jogo para muitos da vida deles, né? Acho que as qualidades e defeitos dos times, eles estão aí desde o começo da temporada
e para mim mudaram muito pouco, né? O Léo acho que falou bem sobre o Flamengo contra o Internacional, acho que ele reflete um pouco das qualidades e defeitos, e vamos ver quem vai mostrar mais qualidade, quem vai mostrar mais defeito, mas não mudou muita coisa, eu acho. Acho que o Andrés falou na transmissão no final do primeiro tempo sobre esse comportamento o que falta ao Flamengo é sem a bola, no momento que perde, são as recomposições, o retorno, a organização defensiva, o Flamengo peca um pouquinho. E isso você encontra na quantidade de vezes que o Diego Alves acaba sendo acionado. Numa final, isso pode ser. Sim. Agora, o Flamengo com a bola também, ele é poderoso, né? Como o início muito poderoso. E pode ser assim durante boa parte do jogo. E a gente está falando de véspera de decisão. Então, a oscilação do Flamengo hoje, o baixo, o Palmeiras meio de baixo astral ali, meio assim, pensando em outras coisas. Então, tentar transportar o jogo de hoje e o jogo do Palmeiras também, do Flamengo, para a final, o que aconteceu hoje, você é um reflexo da final, também acho que é muita... Até porque a gente está falando de um jogo único que pode, estrategicamente, ainda aí o jogo tem que começar para a gente ver até onde vai o Renato e até onde vai o Abel. Primeiro, com as escalações. O Renato, a gente sabe, depende da parte física. Não tem, se a parte física 100%, não tem surpresa nenhuma no Flamengo. O Palmeiras, assim, ele vem com um comportamento até agora. Pode mudar? O Abel, ele gosta dessa. Ele pode ter dado pistas num sentido... Se bem que eu fico imaginando... Assim, tá bom, eu dei pista que vou jogar com o Scarpa e não jogo. Isso vai implodir o Flamengo? Para o Renato, acho que não. Acho que essa informação... O Renato, acho que ele tem a ideia do time dele que ele vai colocar em campo, independentemente do Scarpa jogar ou não jogar. Porque o Renato é mais assim, e acho que os técnicos têm qualidades diferentes e tudo mais. Só para passar para o Bubu e para o Bertozzi, eu acho só curioso que olhar, a gente citou os defeitos dos dois times hoje, né? E o Flamengo jogou hoje bem melhor do que o Palmeiras, mas eu acho muito difícil que a gente veja estes defeitos, por exemplo, no dia 27. Ou seja, o Palmeiras desse jeito que o Calçado citou, meio desligado, é impensável que isso aconteça, né? E mesmo o Flamengo ceder tanto espaço, conceder tanto para o Palmeiras, eu acho muito difícil que aconteça, né? Como aconteceu no jogo de hoje. Primeiro porque o jogo de hoje tinha um outro peso mesmo, talvez o Flamengo, né, tenha se sentido mais à vontade para fazer o que fez e deixar todo o espaço para o Internacional contra-atacar. E depois porque o Renato sabe e o Flamengo sabe também que essa é a principal força do Palmeiras. Então, não acredito que as 22 finalizações que o Inter deu no gol do Flamengo hoje vão se repetir no dia 27 com o Palmeiras. O Bertozzi, o que eu queria saber de você também é o seguinte... Mediante tudo que está colocado à mesa, mediante as equipes que entraram em campo hoje, que já são assim praticamente, a gente olha e fala, sabe, isso aqui é o time que vai jogar no próximo sábado. Tem mais um jogo na terça-feira para eles, mas hoje foi a última vez com os prováveis titulares aí para a decisão de sábado. Aí, em cima dessa conversa, o que eu quero te perguntar é o seguinte: quem tem mais capacidade de surpreender? Quem tem mais carta na manga? Quem, de repente, está mais preocupado com o outro lado? Tipo, se ele colocar A, eu vou ter que jogar de um jeito, se colocar B, eu vou ter que jogar de outro. Tem muito isso? Tem. Acho que dos dois, quem está mais acostumado a fazer isso é o Abel. E tem sido assim em momentos decisivos. Contra o Atlético mesmo, foi um jogo em que ele fez algo bem diferente. Aliás, foi um desses casos em que o torcedor viu a escalação e falou assim, esse cara tá louco. E no final das contas deu certo. Então acho que ele pode trabalhar mais em função do que o adversário vai fazer. Como eu falei mais cedo, isso pode ser um pensamento de joga Michael, joga Arrascaeta, qual vai ser o Flamengo a começar, qual vai ser a característica. Agora, acho que sobre a final, os dois jogos de hoje podem dizer muito pouco. Porque como colocou o Calçade, assim, esse jogo lá e cá, não é um jogo que parece muito um jogo de final de Libertadores, né? Posso ser muito surpreendido. Mas finais de Libertadores tendem a ser mais como um Palmeiras e Santos, que foi bem modorrento,
do que um jogo lá e cá, com os goleiros fazendo 7, 8 defesas, como foi hoje. Não costuma ser assim uma final. Então, ficaria surpreso. E aí a apatia do Palmeiras de hoje é óbvio que ela não vai se repetir no sábado. Acho que isso qualquer um que viu o jogo do Palmeiras sabe que não dá para comparar nada com a maneira que o time vai entrar numa decisão. Mas respondendo a sua pergunta, assim, quem pode dar uma carta de surpresa na decisão em relação a como o time vai jogar, aí me parece mais o Abel. Porque a questão do Flamengo é de nome, né? Não é de postura, de posicionamento, de esquema tático. Acho que tem muito menos o que variar do que o Abel pode ter do outro lado. Ô, Bubu, e quem aproveitou melhor esse tempo? A gente ainda vai falar do Atlético Mineiro aqui, Fã de Esportes que venceu o Juventude por 2-0, o Grêmio venceu o Chapecoense por 3-1, Galo aí há muito tempo já nesse campeonato aí praticamente campeão, a gente vai trazer a informação, 2-0, 2 gols do Hulk. Ô, Bubu, quem se preparou melhor nesses dois meses? Quem conseguiu extrair mais? Quem conseguiu ter mais recursos para essa decisão do próximo sábado? Porque é curioso, né? A gente tem um momento, nunca Flamengo e Palmeiras nesses 2 meses estiveram no mesmo patamar, né? Ora o Flamengo em baixa, aí o Palmeiras em alta. Aí, num dado momento, o Flamengo em alta, o Palmeiras em baixa, e eles iam se inverter. E agora chega no momento onde o Flamengo vem dar sequência de vitórias e o Palmeiras dá sequência de derrotas. Mas, na tua opinião, quem conseguiu extrair mais nesses 2 meses? Você meio que respondeu, né, com essa alternância de momentos. Só que no momento, para mim, os resultados dizem, essa comunhão que eu estou exaltando aqui diz também, o Flamengo, para mim, chega melhor. Flamengo que acho que já teria naturalmente um ligeiro favoritismo por ter mais jogadores com capacidade de decisão. Sobre essa questão da parte tática, de técnico, quem pode surpreender, para mim não tem muito mistério. Se o Flamengo for campeão, o mérito do Renato para quase todo mundo, para a torcida flamenguista, para a mídia, vai ser pequeno. O Flamengo tem melhores jogadores, ganhou pela questão individual. O Renato não vai tirar nada da cartola, não vai inventar nada agora que vai ser decisivo. Eu vou ficar muito surpreso se algum movimento, alguma peça, alguma substituição, uma escalação do Renato vai ser elogiada. Vão acabar falando que o triunfo do Flamengo é por conta do melhor elenco do país e da América do Sul. No caso do Palmeiras, é o 8 ou 80, que é muito da trajetória do Abel. O Abel ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil em um curto espaço de tempo, mas na temporada 2021 ele perdeu tudo. Né? Ele, com todos os seus planos, ele perdeu um Paulista, perdeu uma Recopa para o Defensa e Justiça, ele perdeu uma Supercopa, que ali sim ele tirou alguma coisa da cartola. Não foi um jogo modorrento, teve um 2-2 em que o Palmeiras acho que até teve mais chance de ganhar do Flamengo. Não foi aquele Palmeiras meio que, né, ali atrás para especular um contra-ataque, não. O Palmeiras encarou e jogou bem. Veiga jogou demais. E foi um cara que cresceu muito e pode ser decisivo. Então o Abel, eu acho que ele vai ter essa pecha. Qualquer movimento do Abel, se der certo, ele é um estrategista, ele é o europeu, ele manja mais de tática que o Renato, o plano dele estava certo, olha só, para os grandes jogos ele cresce, foi assim contra o São Paulo nas quartas, contra o Galo na semifinal, o português é gênio, tem que respeitar. E se ele fizer qualquer movimento que seja visto como uma pardalice, uma invenção e dê errado, vão falar, tá vendo? Esse é o cara, esse era o plano dele, trabalhou tanto para fazer isso, foi engolido, tal. Como normalmente ele tem perdido ou não tem conseguido vencer o Flamengo. Sobretudo esse adversário específico, o Abel passa competição, passa tempo e ele não tem conseguido achar solução para ganhar do Flamengo. Vai ter essa chance que é a maior de todas. Sim. Fecha aí, só lembrar que intervalo. O Abel já jogou uma final de Libertadores. E aí foi um jogo em que o Abel travou o Santos do Cuca, o Cuca travou o Palmeiras do Abel e foi um jogo travado. Só que o Santos ainda tinha Soteldo e Marinho, em grande fase. E hoje o Flamengo tem muitos recursos. Tem muitos. O Flamengo tem. O Flamengo, se não jogar Arrascaeta, jogar o Bruno Henrique, pode ter Bruno Henrique e Gabigol, volta com Everton Ribeiro e o Michael. Porque esse é outro fator, só para encerrar. Se vem Bruno Henrique e Arrascaeta para dentro para o jogo da final, você tem 2 jogadores que te dificultam a pressão no adversário, pela questão física, principalmente Arrascaeta, e eu não posso pedir para Arrascaeta ficar subindo com o lateral, no lado do campo. Porque ele já não aguenta o básico, imagina ficar acompanhando ali o Mike. Sim. Então eu tenho que pedir para o Bruno Henrique. Como é que está o Bruno? Está legal, 100%?
Posso pedir isso para qualquer um dos dois? Certeza que não posso. Então o Renato vai ter que pensar muito nisso, porque é um jogo seguinte, se deixou espaço, é ali que um ou outro vai ganhar. Só que a primeira Libertadores do Abel foi uma Libertadores que ele travou o Santos. E ele tem muito mais elementos para travar no Flamengo do que até naquele Santos. Então vamos ver. Ele pode também ter desistido. Falar assim, sabe de uma coisa? Eu vou com o Scarpa aqui nesse lado. Scarpa... Voltamos, galera, agora sim. O coração está batendo forte. Tá chegando a hora, galera. Tá chegando a hora. Contagem regressiva. Galera, quem não for inscrito no canal, se inscrevam, deixa seu like, os seus comentários. É muito importante para o crescimento do canal. E muito obrigado aos novos amigos. Muito obrigado de coração. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus. Amém.